Bem, galera, estamos de volta aí. Continuamos falando então dos elementos, né, químicos que constituem o ser vivo. Relembrando que nós passamos por todos esses elementos aqui. Vamos lá. Os elementos inorgânicos, água, falamos de sais minerais, falamos dos carboidratos, primeiro elemento orgânico, falamos dos lipídios, né, constitui as moléculas de gordura, óleo, falamos do colesterol, HDL, LDL, dado como mau colesterol, bom colesterol, mediante ao itinerário, tecido, sangue, fígado. Ou seja, o HDL leva a gordura do sangue para o fígado, onde será degradado. O LDL tira dos tecidos, né, a reserva de gordura que nós temos, e joga esse material nocivo, até certo ponto nocivo, tendo em vista que o acúmulo dele gera sérios problemas ao nosso organismo, no sangue, ok? Bem, vitaminas falamos também, elementos que a gente não produz, mas que a gente deve consumir em pequenas quantidades, certo? Algumas delas se acumulam, outras não. Vitamina C, por exemplo, é uma das que não se acumula. Diariamente a gente utiliza 1 grama de vitamina C por dia, caso na nossa alimentação a gente consiga. Alguns elementos vegetais que apresentam as vitaminas, né, como a banana, a vitamina B6, vitamina do complexo B. E agora vamos falar então do que nos interessa nesse momento, que são as proteínas, ok? Bem, galera, as proteínas, na verdade, são elementos formados por unidades, né? Assim como o lipídio forma gordura, o óleo, as proteínas são formadas pelos peptídeos ou aminoácidos, tanto faz, ok? Bem, nós temos uma diversidade gigantesca de proteína, mais de 1000 diferentes tipos de proteína, né? Mas muito mais de 1000 proteínas diferenciadas. Um exemplo, a amilase salivar, a própria hemoglobina, enfim, é uma diversidade muito grande. Só que nós só temos 20 tipos de aminoácidos para formar essa grande diversidade de proteínas que nós temos. Então, se a gente tiver como a ideia, né, na nossa mente de que, na verdade, aquele desenho, aquele material que eu chamo, aquele brinquedo que eu chamo de divino, que é o Lego, né, se você imaginar que a proteína é formada pela união de várias pecinhas, ou seja, vários aminoácidos, a gente vai entender por que a diversidade é tamanha. Digamos que eu faça uma haste, né, uma barra de Lego, onde eu vou usar pecinhas vermelhas e brancas. Já no outro eu uso azuis e pretas. Já no outro eu uso amarela e marrom. Só nesse caso eu formei pecinhas com o mesmo tamanho, estruturas com o mesmo número de peças, só mudei a cor. Ou seja, eu formei estruturas diferenciadas. Se a gente tiver em vista que cada aminoácido, que são 20 tipos diferentes, compõe os diferentes tipos de proteínas que nós temos, inúmeras proteínas, a gente vai entender que, na verdade, o encaixe de cada aminoácido determina que proteína é. O que nós temos que saber é que dentro do código genético, que determina a união dos aminoácidos, na verdade o DNA, ou melhor, a única função do DNA é, através dos RNAs que ele produz, que são os ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, ordenar a união dos aminoácidos e assim determinar que tipo de proteína que vai estar sendo produzida naquele momento. Uma coisa que a gente não pode esquecer: existe um grupo de aminoácido, que é a metionina, que é o AUG, que é o aminoácido que determina a iniciação da leitura da fita de RNA para a união dos aminoácidos, né? E 3 outros aminoácidos que são três outras trincas de bases nitrogenadas que constituem a finalização. Então nós temos uma trinca que é de iniciação, que determina a união, o primeiro aminoácido como sendo a metionina, e 3 trincas que determinam a finalização. Essas 3 trincas que determinam a finalização, elas não apresentam aminoácido correspondente. Toda proteína se inicia
com a metionina como sendo o aminoácido inicial daquela proteína, ou daquele polipeptídeo, enfim. E existem as tricas de finalização. Essas não têm representação de aminoácido, certo? Elas só determinam que aquela união de aminoácidos formando uma estrutura linear, a princípio, ela vai ser finalizada. Bem, curiosidade. 20 tipos, onde 9 desses 20 tipos nós produzimos, são os naturais, e 11 não pode faltar, que são os essenciais, ok? Então, fenilalanina, por exemplo, é um aminoácido essencial, certo? Tirosina, por exemplo, é um aminoácido natural. Mas vamos falar deles aqui na tabela? Só recapitulando. Nossas proteínas são formadas pela união de aminoácidos. São inúmeras proteínas, porém, existem só 20 tipos de aminoácidos. Desses 20 tipos, 9 meu organismo tem capacidade de produzir. 11 eu só obtenho me alimentando, só obtenho na dieta, ok? Vamos lá. Bem, os 20 tipos de aminoácidos estão representados aqui nessa tabelinha, certo? Só que é o seguinte, dentro do cálculo de trincas de bases nitrogenadas, tendo em vista que são 4 bases nitrogenadas para o RNA, A, U, C, G, nós temos a possibilidade de montar 64 trincas, beleza? Só que só são 20 tipos de aminoácidos. Cada uma trinca deveria representar um aminoácido. Logo, nós deveríamos ter só 20 trincas, ok? Só que não é isso que acontece. Na verdade, pelo cálculo matemático, 3 combinações de trincas, utilizando 4 tipos diferentes de base nitrogenada, a gente origina 64 tipos de trincas. Logo, não temos 64 tipos de aminoácidos. O código genético determina a união desses caras aqui, dos aminoácidos para formar as proteínas. O que a gente pode concluir é o seguinte: nem sempre um aminoácido, ou melhor, na maioria das vezes, uma trinca não representa um único aminoácido. Na verdade, recapitulando, vamos lá, galera, vamos falar o certo agora. Esquece que eu falei, beleza? Pessoal aí da edição, esquece que eu falei que eu vou começar de novo. Bem, galera, nós temos aqui os 20 tipos diferentes de aminoácidos, ok? Que são representados por trincas de bases nitrogenadas. Bem, se nós temos 20 aminoácidos, nós deveremos ter, então, 20 trincas, ou seja, uma trinca para cada aminoácido. Só que o que nós vemos é o seguinte, são 4 bases nitrogenadas, A, U, C, G. Dentro das possibilidades de união dessas 4 bases, de trinca em trinca, nós chegamos ao número de 64 combinações, ok? Ou seja, U ligado a U ligado a U, U ligado a U ligado a C, ok? Então nós temos aí 64 possibilidades. Dentro dessas 64, nós só temos 20 tipos de aminoácidos. Então nós entendemos que um aminoácido ele pode ser representado por mais de uma trinca, e geralmente o que acontece? Vamos lá. Se você olhar aqui, por exemplo, isoleucina, são 3 aminoácidos representando a isoleucina. Se você olhar, por exemplo, a histidina, são 2 trincas representando a histidina. Se eu imaginar a arginina, olha só, são 6 trincas representando a arginina. Se eu imaginar a alanina, são 4 trincas representando a alanina. Leucina, 6 trincas representando a leucina. O único aminoácido que é fiel a uma única trinca é a metionina, A ou G. Aquela trinca que eu já havia falado inicialmente, que é a trinca de iniciação. Toda proteína se inicia com a metionina. Por quê? Quando o RNA ribossômico, o RNA mensageiro vai passar por dentro do ribossomo. Uma outra aula a gente vai falar sobre isso. Quando o RNA mensageiro passar por dentro do ribossomo, o RNA ribossômico faz a leitura de 2 trincas. Enquanto ele não identifica o A ou G, que representa a metionina, não começa a leitura, não começa a ideia de união de aminoácidos. Quando ele lê a metionina, o A ou G, ele convoca o RNA transportador com uma metionina, que é um aminoácido. Então a metionina fica, a outra trinca vai ser lida, sei lá, alanina, GCU. Aí ele coloca a alanina encaixada na metionina. Os 2 RNAs transportadores saem fora, são lidas mais 2 trincas e mais 2 RNAs são convocados e são adicionados aqueles 2 aminoácidos iniciais, metionina e a alanina,
acho que foi a alanina que eu falei, e vai juntar um outro aminoácido, vai juntando aminoácido. De acordo com a quantidade de aminoácidos, eu posso ter um polipeptídeo ou uma proteína, ok? Bem, o que nós concluímos aí? O código genético determina como os aminoácidos serão ligados, através desse processo que eu falei, RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador, né? Então nós entendemos que o código genético é um código degenerado, ou seja, um aminoácido não é fiel a uma única trinca. Mais de uma trinca representa um aminoácido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trincas representam a arginina. Triptofano, uma única trinca também representa o triptofano, o que é raro. Né? Então, metionina e triptofano são fiéis a uma única trinca. Serina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asparagina, 1, 2. Aspartato, 1, 2. Parada. Aí é que tá. As trincas UAA, UAG, UGA não representam aminoácido. Então, concluindo, se eu quero produzir, eu sou um DNA e quero produzir uma proteína de 73 aminoácidos ligados, esse RNA mensageiro, ele vai estar transportando, né, o RNA mensageiro através da transcrição, é produzido pelo DNA. Então ele vai ter que estar transportando 74 trincas. A primeira tem que ser a metionina, certo? E a última pode ser qualquer trinca, sei lá, a penúltima, GAU, aspartato. Comecei com a metionina, que é o padrão, toda proteína vai começar com a metionina, que é o código de iniciação, e a finalização vai ser, sei lá, o último aminoácido conectado vai ser o aspartano. Porém, a última trinca lida vai ser o AUG, ou seja, a essa última trinca não se encaixa aminoácido nenhum. Então, se eu quero uma proteína com 73 aminoácidos, eu vou ter que produzir um RNA mensageiro, sendo eu o DNA, com pelo menos 74 trincas, onde a primeira vai ser a metionina e a última trinca vai ser de parada. Nessa parada não se encaixa nenhum tipo de aminoácido, ok? Então, entendemos o seguinte: o código genético determina como os aminoácidos serão ligados para a formação da nossa proteína, ok? O código genético, já que o aminoácido não é representado geralmente por uma única trinca, a gente diz que o código genético é safado, é degenerado, ok? Não é fiel, é infiel. Então, metionina e triptofano são os únicos aminoácidos fiéis a uma única trinca. Metionina, curiosamente, é a trinca de iniciação, AUG. O triptofano é uma trinca qualquer, um aminoácido qualquer, mas os aminoácidos de parada, as trincas de paradas que não tem representante aminoácido nenhum, repara bem, aqui eu tenho UAA-tirosina, aqui eu tenho UAU-tirosina, UAA parada, no aminoácido, UAG parada, UGA parada, ok? Beleza? Então, a parada quer dizer que aquela leitura e tradução na união de aminoácidos estancou, parou. Então, não tem nenhum aminoácido unido ali. Beleza? Bem, vamos agora ao próximo passo. Classificados de acordo com o número de moléculas. Os peptídeos, na verdade, eles são classificados... Oi, voltei. De acordo com o quê? Com o número de moléculas. Vamos entender isso daí. Falta um acento, a gente coloca no mandrake. Bem, monopeptídeo é um único aminoácido, certo? Eu vou colocar aqui. Quadradinho. Dipeptídeo, 2 aminoácidos, certo? Polipeptídeo, mais de 2 aminoácidos ligados. Aí tem livro que fala tripeptídeo, são ligações peptídicas, ok? Então, monopeptídeo é um peptídeo só, dipeptídeo são 2 e polipeptídeo são mais de 3 aminoácidos conectados. Então, o que nós concluímos com isso? Deixa eu apagar, para não ficar feio. Que nem todo polipeptídeo é uma proteína. Por quê? Porque eu posso ter um polipeptídeo formado de 72 aminoácidos.
é um polipeptídeo, mas não é uma proteína. Porém, entendemos que se eu tenho 73 aminoácidos unidos, eu já tenho o que eu posso chamar de proteína, que não deixa de ser um polipeptídeo. Isso daqui é um polipeptídeo. Aminoácidos, 5 aminoácidos ligados, já é um polipeptídeo, ok? É uma proteína? Não é. Porque para ser uma proteína tem que ter 73. Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, tal, 72, eu continuo tendo só um polipeptídeo. Se eu uno mais um aminoácido, aí eu já tenho uma proteína. O que nós entendemos, então? Nem todo polipeptídeo é uma proteína. Porque se tiver só 72, não é uma proteína, é um polipeptídeo. Mas toda proteína é um polipeptídeo. Porque se tem mais de, 3, já é classificado como polipeptídeo. Então, se eu tenho 73, eu tenho mais de 3. Então, toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é uma proteína. O código genético, quando avaliado, né, os indivíduos chegaram à conclusão, os pesquisadores, inicialmente, que, na verdade, o gene era responsável por unir aminoácidos, formando enzimas. A enzima é uma proteína quaternária, uma proteína gigante. Toda enzima é uma proteína muito grande, ok? Então, eles chegaram à conclusão de que o código genético determinaria a formação de enzima. Posteriormente, eles observaram que para ser uma enzima deveria ter muitas PCs unidas, muitos aminoácidos unidos. Eles concluíram que, na verdade, a função do código genético seria formar proteína. Logo, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína funciona como enzima. A enzima ela vai acelerar o processo metabólico, tanto de união de moléculas quanto de quebra de moléculas. Bem, posteriormente a gente descobriu o seguinte, peraí, existem estruturas que não têm 73 aminoácidos, logo elas não são classificadas como proteína, mas elas são o que a gente pode chamar de polipeptídeo. Chegaram à conclusão, então, que o código genético era responsável por formar polipeptídeos, ou seja, eu incluo a enzima, eu incluo a proteína, incluo também aquele pequeno polipeptídeo de 10 aminoácidos só ligados, ok? Então hoje nós trabalhamos com a ideia de que o gene determina a união de aminoácidos. Legal. O código genético determina o quê? Determina a produção de polipeptídeos, ok? Beleza? Bem, galera, concluímos então que o código genético, repetindo, é responsável por determinar a união de aminoácidos, a ordem de como os aminoácidos serão ligados. Esses bonecos aqui, ó. Só para recapitular, como que esses aminoácidos serão ligados. Beleza? O código genético determina isso. Vimos também que o código genético é degenerado. Por quê? A maior parte dos aminoácidos são representados por mais de uma trinca de bases nitrogenadas. Vimos também que os peptídeos são classificados de acordo com o número de peptídeo, monopeptídeo, dipeptídeo, polipeptídeo, ok? E que um aminoácido não faz verão, né? Uma andorinha não faz verão, nenhum aminoácido. Mas se eu tenho 72 aminoácidos, eu não tenho uma proteína, mas eu tenho um polipeptídeo. Não quer dizer que esse elemento de 72 aminoácidos não vai funcionar, mas para ser uma proteína, a maior parte das literaturas determinam que tem que ter no mínimo 73 aminoácidos ligados. Beleza. Só que nem sempre o código genético origina uma proteína, nem sempre origina uma enzima, mas ele vai estar geralmente originando um polipeptídeo, que pode ser de 10, pode ser de 20, pode ser de 73, pode ser de 1 milhão de aminoácidos ligados, originando proteína, originando polipeptídeo e originando enzima. Logo, concluímos que o código genético determina a formação de polipeptídeos, ok? Cara, não esquece disso não, que isso é importantíssimo, porque esses detalhes é o que é cobrado na prova, certo? Nas provas diversas que vocês vão vão alcançar mediante a esforço, a dedicação, a compra dos nossos pacotes, né? Estudar, se dedicar, vão conseguir passar. Vamos lá. Proteína. As proteínas são classificadas de acordo com o tipo de estrutura. Nós vimos que a proteína ela é produzida com a união de aminoácido. E no mínimo 73 aminoácidos unidos. Vou botar 74. Certo? 74 aminoácidos unidos aí. Já tem uma proteína. Como essa proteína vai estar com aspecto linear, vai formar uma estrutura linear, eu vou chamar essa proteína de estrutura primária. Essa é a classificação dela. Beleza? Como ela começa a crescer, eu já vou passar para o próximo slide,
Ó, aminoácidos sendo unidos, eu estou formando uma estrutura linear. Isso vai ser o que nós chamamos de estrutura primária. Como ela começa a crescer, ela começa a sofrer dobras. E vai ficar tipo um fio de telefone, ok? E eu vou chamar então essa estrutura de estrutura secundária. Beleza? Vai crescendo mais e mais e ela vai adquirindo cada vez um aspecto mais embolado. Embora no nosso ponto de vista seja um bololô, as enzimas, as proteínas são específicas, essas dobras, essas ligações são específicas de cada proteína, ok? Então é como se fosse uma camisa amarrotada. Só que cada pedacinho daquela camisa amarrotada determina que camisa é aquela. Se eu passo, descaracteriza totalmente que camisa é aquela, beleza? Então, embora pareça um bololô, um bolo doido, tudo isso faz sentido para a proteína. Essa é uma proteína de estrutura secundária, essa é uma de estrutura terciária, e quando eu tenho várias estruturas terciárias unidas, eu tenho o que nós chamamos de estrutura quaternária. E isso daqui é o máximo. As enzimas geralmente são estruturas quaternárias. Quanto maior for a proteína, maior a possibilidade dela estar mais embolada. Digamos que ela tenha que caber, né? Ela tem ela tem um espaço pequeno e ela vai ter que estar ali dentro, certo? Sem estar ocupando o espaço além daquele que ela tem para ocupar. Então ela vai sofrendo dobras. Mesma coisa, assim, me veio na cabeça, literalmente na cabeça, que eu vou falar um pouquinho rapidamente do cérebro. A estrutura, quando ela cresce demais e ela está colocada num ambiente que não tem um tamanho tão suficiente a ponto de comportar aquela estrutura, ela sofre dobras. Nosso intestino, né, tem as alças intestinais, que são as dobras, as voltas que o intestino dá, e nosso cérebro cresceu muito, de acordo com a mudança do hábito alimentar dos nossos ancestrais. Inicialmente, macaquinhos comiam árvores, folhas de árvores, etc., vegetal. Posteriormente, a galera começou a andar no chão e começou a comer carniça. Começou a ingerir carne. E aí a ingestão dessa nova qualidade de aminoácidos em quantidades absurdas, né, exageradamente comparada ao que se tinha, começou a fazer com que nossa estrutura fisiológica anatômica mudasse. Uma delas foi o cérebro. O cérebro começou a aumentar de tamanho, mas o volume da caixa craniana não aumentou. O cérebro começou a sofrer o que a gente chama de giros. Então, se o cérebro tem aquele aspecto feião que parece um miolo de pão, aquilo dali são os giros cerebrais, né? Os giros. Sofreu tipo um origami, né? Uma dobra, para que ele aumentasse de tamanho e, no entanto, a estrutura que comporta ele não tivesse um tamanho tão grande. Então, se o nosso cérebro fosse liso, provavelmente nós teríamos a cabeça do tamanho daquele personagem do filme, do desenho da Disney, Megamente, um cabeção gigante, porque o nosso cérebro seria liso, né? Então, para não ficar daquele tamanho, a caixa craniana não acompanharia aquele tamanho, então o cérebro começou a sofrer o que a gente chama de giro. Ou seja, quer ficar no espaço pequeno e quer continuar crescendo, então se dobre, beleza? Então, cada vez mais o elemento proteico se tornando maior, mais dobras ele vai sofrer. E cada dobrinha dessa determina a identidade da proteína específica, beleza? Bem, vamos falar das proteínas carro-chefe, né? As proteínas que eu diria, as proteínas mais significativas dentro do contexto de metabolismo, que são as enzimas. São proteínas geralmente quaternárias, terciárias quaternárias, e são extremamente importantes porque elas são catalisadoras de processos metabólicos. Bem, é como se a reação ela fosse acontecer de qualquer jeito, com ou sem a enzima, mas para que ela ocorresse sem a enzima, a quantidade de energia gasta no fenômeno seria muito grande, ok? Talvez a gente não comportasse essa liberação de energia, principalmente na forma de calor, e provavelmente não, e o tempo de reação seria maior. Então a enzima otimiza a reação metabólica, beleza? São proteínas catalisadoras de reação metabólica. Literalmente, elas aceleram processos metabólicos, beleza? Bem, um exemplo, citar um exemplo, a amilase salivar é uma proteína, é uma enzima, né? Logo uma proteína, logo um polipeptídeo, que é liberada junto com a saliva. A saliva contém a amilase salivar. A amilase salivar é uma enzima que quebra amido. O amido seria quebrado de qualquer jeito. Só que ela quebra o amido em duas partículas, né? O que é um polissacarídeo, ela vai transformando em disacarídeo, que é a sacarose.
e ela acaba de ser quebrada no duodeno, ok? Então, o resultado, ela acelera esse fenômeno metabólico, que iria acontecer de qualquer jeito, com um gasto maior de energia e num tempo muito maior. Então, a amilase salivar, ela vai quebrando e ela vai acelerando essa quebra que aconteceria de forma natural, beleza? Então, a enzima é catalisadora de processo metabólico. Bem, as enzimas, elas agem sobre o que nós chamamos de substratos específicos, ok? Então, a amilase salivar, ela vai agir sobre o amido. A amilase pancreática, que é uma outra enzima, na verdade também é uma amilase que quebra amido, mas ela tem uma outra configuração química, ela, na verdade, ela vai quebrar a sacarose. Então, enquanto a amilase salivar age sobre o amido, que é um substrato específico, a amilase pancreática vai agir sobre a sacarose, que, na verdade, o amido são vários açúcares ligados, frutose e glicose, enfim. Quando eu quebro, eu vou liberar a sacarose, que são a frutose e a glicose ligados. É o que a gente chama de disacarídeo, como nós vimos anteriormente. Então, esse disacarídeo, ele não é quebrado pela enzima amilase salivar. Ela é quebrado pela enzima amilase pancreática. Então, cada enzima age sobre um substrato específico, unindo ou separando, de acordo com o substrato e de acordo com a enzima. E a enzima é tão específica a ação dela sobre o substrato que ela forma um complexo chamado de complexo chave-fechadura, ou complexo enzima-substrato. Mas quando a gente fala chave-fechadura, dá a ideia do comprometimento da enzima sobre aquele substrato, ok? Específico. Então eu gosto muito desse termo chave-fechadura. Após sua ação, a enzima que foi utilizada para unir ou separar o substrato, de acordo com a enzima e de acordo com o substrato, ela se desliga do complexo, que quando a enzima se liga ao substrato, ela forma um complexo chamado de complexo chave-fechadura, ou complexo enzima-substrato. Então ocorreu a reação. Quando a reação ocorre, a enzima se desliga do complexo e sai. Então ela une ou separa e sai. E vai agir sobre um outro tipo de substrato específico. Então, se a enzima X age sobre A e B, para unir A e B, ela vai unir A e B e vai sair desse complexo, vai se desligar dele, vai deixar A e B unido e vai procurar um outro substrato, A e B, para poder unir novamente. Então, se a função dela é unir A e B, ela vai estar unindo A e B o tempo inteiro, até ela desnaturar, até ela se tornar uma enzima... O que é desnaturar, hein? Acabou que eu não falei. Isso daqui é uma enzima linear, estrutura primária, que vai se dobrando, se dobrando, se dobrando. A funcionalidade da enzima da proteína de estrutura quaternária é específica de acordo com as dobrinhas, ok? Ela desnatura por N motivos, a gente vai ver os dois principais, que é o pH e a temperatura. Ela desnatura, ela abre, ela sai desse estágio e volta a esse estágio, ela para de funcionar. Se eu resolver o problema rapidinho, ela volta para esse estágio aqui. Se eu não resolver, ela se perde. Então, esse elemento proteico deixou de ter função. É degradado, os aminoácidos são novamente devolvidos ao meio, né, para ser novamente reagrupados, ao meio citoplasmático, para ser novamente reagrupados. Mas eu perdi aquela funcionalidade, perdi aquela proteína. E desnaturar, sair da forma natural. Essa é a forma natural dela agora. Ela volta a essa forma aqui, que deixa de ser natural, a partir do momento que ela virou essa criaturinha aqui. Criaturinha, sentido bonitinho, né? Não tem nada a ver de criaturinha. E eu estou voltando. Vamos lá. Após a ação da enzima, ela fica livre para agir sobre uma outra reação, como eu já falei com vocês. Olha que bacana. Aqui nós temos o substrato, certo? A enzima. A enzima, o encaixe dela é para esse substrato, beleza? Quando essa enzima se liga ao substrato, ela forma o complexo enzima-substrato ou complexo chave-fechadura. Entra a água, isso porque a gente está falando da sacarose. A fórmula química da sacarose é C12H22O12. Porém, a sacarose ela é formada pela união da glicose, fórmula química C6H12O6, e da frutose. Fórmula química C6H12O6, como nós vimos já na aula que fala sobre a química da vida, né, bioquímica, é só você somar. Se você soma 6 com 6 dá 12. Se você soma 12 com 12 dá 24.
Se você soma 6 com 6 dá 12. Porém, aqui falta uma molécula de O e 2 moléculas de hidrogênio. Por quê? Quando eu faço a união dessas duas moléculas, para formar a sacarose, que deveria ser essa fórmula química aqui, quando eu faço essa união, sai uma molécula de água. Logo, a sacarose é 22, 2 hidrogênios, e 11, um oxigênio. Porém, quando eu quebro a sacarose, para que não haja falta de nenhum tipo de elemento e eu volte a ter a glicose e a frutose, eu tenho que adicionar água. Para produzir a sacarose, eu faço a síntese por desidratação. Junto, mas perco água. Para fazer a quebra, eu tenho que botar água. Então o nome é quebra por hidrólise. Quebro a glicose e a frutose, certo? Quebrei a criança, quebrei os dois, separei os dois, mas para isso eu tenho que botar água, para que as moléculas continuem tendo a mesma configuração, o mesmo número de moléculas que compõem, de átomos que compõem essa molécula, ok? E aí a enzima sai e vai poder agir sobre outra reação. Lembrando que essa enzima, ela vai agir sobre a sacarose, transformando a sacarose em glicose e frutose, literalmente quebrando essa enzima. Quebrando essa molécula, que é formada por dois elementos, ela quebra e origina, né, novamente a glicose e a frutose. Então, o metabolismo ele pode ser pela síntese ou pela quebra. Se for por síntese, perde-se água. Síntese por desidratação. Se for quebra, como está sendo representado aqui, adiciona-se água. Então, é síntese por desidratação e quebra por hidrólise. Aqui, no caso, está sendo representada a quebra por hidrólise, ok? A enzima, como eu falei para vocês, dois fatores principais interferem na ação enzimática, que é o quê? Que é o pH e a temperatura, certo? A acidez ou alcalinidade do meio, vai determinar a otimização ou a piora da ação enzimática até a desnaturação dessa grande proteína. A mesma coisa a temperatura. Vamos pensar no seguinte. Vamos jogar pela temperatura. Todo ser vivo, né, precisa de uma temperatura específica, alta, teoricamente, para fazer o seu processo metabólico. Teoricamente não, literalmente. É o motivo pelo qual os répteis, que são de sangue frio, os anfíbios, então principalmente os répteis, tomam sol, que eles conseguem sair mais da água do que os anfíbios, então eles tomam solzinho. Ficam o tempo todo tomando sol, para quê? Para aquecer o sangue. E o metabolismo se tornar mais acelerado. Então, a ação enzimática depende de temperatura. Temperatura alta. Mas não pode ser muito alta, é que tá. Se você olhar o gráfico de temperatura, e aqui a atividade enzimática, 10 graus, 15, 20, 25, 30, tal. Quando chega lá nos 40 graus, o que nós observamos? Que, na verdade, a temperatura ótima para a ação enzimática gira em torno de 36 graus. Quando chega a 40, a ação enzimática já começa a cair. Resultado, quando a gente chega a 40 e a 50 graus, a enzima já desnaturou há muito tempo, já não tem atividade enzimática. Concluímos o seguinte: 10, muito baixo, temperatura baixa, não vai ocorrer a ação enzimática. A temperatura vai subindo, a otimização da ação enzimática. Quando chega no platôzinho, nós entendemos que a 36 graus, 35, 36, é a temperatura ótima para a ação daquela enzima. Ela vai estar fazendo o processo metabólico dela ativamente, feliz da vida, soltando um, indo para outro, quebrando um, indo para quebrar outro, ou essa enzima junta, juntando um, indo para juntar outro, enfim. Chega uma hora que a temperatura está tão alta que a enzima desnatura, desmantela, ela abre. Ela deixa de ser aquele bolo doido e vira uma estrutura linear. Ela deixa de ser quaternária, terciária e volta a ser primária. Ela para de funcionar. Resultado: se o médico chega para você e fala assim, você está com 37 graus, 37 graus e meio. Isso é dado como febre? Não, isso é dado como estado febril. Só que o médico está afirmando para a gente que você está com febre. Ele está falando do estado febril. Na minha cabeça, estado febril é estado de febre. Então ele está dizendo que você está com febre. Não, professor, não está dizendo que está. Claro que está. Estado febril, estado de febre. Ué, mas por que eu não tenho que baixar essa temperatura? Porque, na verdade,
no nosso corpo, quando a gente chega a temperatura de 37, 37,5, é basicamente a temperatura ótima para a ação da maioria das nossas enzimas. Como nós estamos ferrados, algum agente infeccioso está nos ferrando, quanto mais atividade metabólica eu tiver, pior é para esse cara que está dentro de mim me ferrando. Ok? A ação enzimática acelerada, ela vai degradar mais nutriente, ela vai fazer com que eu tenha a junção de outros elementos, eu vou formar e vou quebrar. Quebra aquilo que é necessário, forma aquilo que é necessário, meu corpo funciona melhor. Quando passa de 37,5, o médico já fala, 38, você toma um antitérmico, porque aquilo que estava sendo benéfico começa a ser prejudicial. A ação enzimática começa a cair. Então nós entendemos que, na verdade, a temperatura ótima da ação das nossas enzimas gira em torno de 37 graus a 37 graus e meio, ok? 36 a 36,5 elas funcionam normalmente, felizes da vida. Mas 37 graus elas bombam, ok? Elas bombam, elas detonam, elas arrebentam. Passou disso, elas arrebentam literalmente, elas desnaturam, deixam de funcionar, ok? A mesma coisa para o pH, certo? Você vê, por exemplo, a atividade enzimática, pH, ácido pra caceta, ácido pra caraca, resultado, ó, começa a subir, subir, subir. A enzima, essa enzima, provavelmente a amilase salivar, ela está funcionando muito bem em pH praticamente neutro, embora a amilase salivar tenha um pH neutro, de 7, né? E ela funciona mais no pH 7, um pouco mais baixo que isso, 6 ponto alguma coisa. Mas aqui a gente vê que essa enzima, que provavelmente está sendo amilase salivar, está funcionando em torno de pH 7. Não é isso? 6 ponto alguma coisa, 7. Então, amilase salivar mesmo. Quando a alcalinidade do pH começa, a alcalinidade da solução começa a ficar mais evidente, por quê? Sei lá, de repente lá na saliva a gente começa a botar bicarbonato, que é um elemento que vai pegando hidrogênio do meio e vai tornando o meio alcalino, certo? A ação enzimática começa a decair. A enzima desnatura e para de funcionar. Dois elementos que fazem a enzima funcionar bem ou mal. Temperatura. Se ela está funcionando bombada, a gente diz que ela está na temperatura e no pH ótimo. Se ela começa a desnaturar, ultrapassou a barreira do pH ótimo. Se ela está funcionando lentamente, falta ela chegar no pH e na temperatura ótima. Beleza, galera? Então, recapitulando. Temperatura ótima para a gente funcionar. Gira em torno de 37, 37,5, 38 acima disso, muito perigoso. A gente está ferradão. pH, depende, né? O pH, por exemplo, estomacal, pH do estômago, a enzima estaria mais ou menos assim, ó. A curva ficaria mais ou menos assim se fosse pH estomacal. pH 2, eu vou começar de baixo. 0, pH 0 muito ácido, até para a enzima, ó. Quando chega em 2,4, tá bombando. Quando começa a ficar mais alcalino, aí, cara, ó, começa a cair. Ok? Logo nós entendemos que essa daqui, por exemplo, é a peptidase, que está lá no estômago. E essa daqui é a amilase, que está na boca. A amilase funciona muito bem em pH em torno de 7 e a peptidase funciona muito bem em pH em torno de 2,4. pH alcalino ferra com a peptidase, pH ácido ferra com a amilase. Quando a gente está mastigando o alimento, a gente está detonando com o amido. Quando a gente engole o bolo alimentar, né, rico em proteína, dependendo do que a gente estiver comendo, engoliu. Quando o alimento chegar lá no estômago, a amilase salivar, ela é literalmente desnaturada, degradada, ela vai ser degradada. Vai desnaturar e vai ser degradada. Por quê? O pH estomacal detona com a amilase salivar. Logo, a gente entende que no estômago não tem quebra de amido, não tem quebra da sacarose. No estômago, na verdade, só vai ter quebra de proteína. Quando a gente joga o quimo, que é a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico e os elementos do suco gástrico, e joga para o duodeno, o primeiro segmento do intestino delgado, que é a principal estrutura da digestão, está recebendo ali a amilase pancreática, está recebendo ali a bile e está recebendo ali o suco entérico. A quebra da gordura só ocorre no intestino delgado. A quebra da sacarose ocorre no intestino delgado. A quebra da proteína que faltou a ser quebrada, não foi quebrada totalmente no estômago, continua sendo quebrada no duodeno. Logo, se a digestão é quebra, a principal estrutura da digestão é o duodeno. Beleza? Primeiro segmento do intestino delgado, que recebe esse nome, porque tem aproximadamente
12 dedos de comprimento, cerca de 10 centímetros, de acordo com o tamanho do sujeito. De 10 a 15, dependendo da minha filha, como ela tem 2 anos, a mãozinha dela é pequena, então o duodeno dela deve ser desse tamanho aqui, né? De repente uns 5 centímetros. Bom, resultado. Jejum é o próximo segmento do intestino, ilho posterior. Depois vem o intestino grosso, sigmoide, reto e ânus, só por curiosidade. Certo? Então a quebra ela começa na boca, só amido. Ela continua no estômago, só proteína. E termina no duodeno, o que faltou ser quebrado. Inclusive a gordura que não foi quebrado em nenhum dos pavimentos anteriores. Beleza? Bom, galera, peptidase funciona muito bem no estômago. Quando eu jogo para o duodeno, o quimo, e com a mistura do que está no duodeno vai virar quilo, né? A alcalinidade da substância produzida pelos sucos entéricos, pancreáticos e tal, neutraliza completamente o pH 2,4 do suco gástrico, neutraliza. Torna aquilo que chegou, o quimo é extremamente ácido. Quando entra no duodeno, o duodeno já neutraliza completamente, joga lá para 7 de novo, ok? Alcalinizando o meio, a peptidase para de funcionar. Ah, não, então a amilase salivar volta a funcionar, não, porque ela foi degradada lá no estômago. Beleza? Bem, galera, lembrando que, é porque tem aluno que confunde, né? Tipo assim, a enzima, pH ótimo de todas as enzimas é alcalino, que acha que alcalino é muito bom. Tem alcalino tão forte quanto o ácido forte, que destrói proteína tanto quanto o ácido, né? Então isso é muito relativo. Mas, nesse caso, funciona desse jeito. Então, elementos que alteram a funcionalidade das enzimas são temperatura e pH. Beleza, galera? Voltando. Bem, galera, então encerramos aí um novo ciclo, né? Ou melhor, esse ciclo de aulas de bioquímica, certo? Para o nosso extensivo. Espero que tenha sido bem esclarecedor. Qualquer dúvida aí, a gente dá aula ao vivo direto. Vocês podem estar acessando o Facebook, na página do Enem Te Conto. E aí as aulas ao vivo elas são passadas em horários específicos. E a gente está repassando essas aulas o tempo inteiro. Então é bom ficar ligado, porque a gente anuncia quando essas aulas vão ser novamente passadas. Então, estando na dúvida, aproveita que a gente vai estar na aula ao vivo. Os meus dias, por exemplo, a princípio, né, isso pode ser alterado, são todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas. Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa aula do extensivo, só dá uma conectada e uma pesquisada onde a gente está e pode perguntar que a gente responde. Bem, gabarito Enem é isso aí, professor Leonardo, professor Léo Felipe, Biologia, tamo junto, grande abraço e detalhe, galera, a diferença entre estar aonde você quer estar e não alcançar o seu objetivo está na dedicação. Então se dedique, né, que tudo vai dar certo no final. Um grande beijo, tamo junto.